Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, nós queremos iniciar pedindo desculpas pelo barulho. Tem barulho lá fora, vamos desconsiderar e vamos focar na nossa leitura, na nossa meditação aqui na Palavra do Senhor, no capítulo 3 do livro de Josué. Amém? Diz assim: Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, deixaram o acampamento do Vale das Acácias nas campinas de Moabe e se dirigiram até o Rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. Ao fim de 3 dias, os líderes percorreram o acampamento e ordenaram ao povo em alta voz: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vós igualmente saireis das vossas posições e a seguireis, a fim de conhecerdes o caminho que haveis de seguir, pois nunca passaste por este caminho. Conservai, contudo, entre vocês e a arca a distância aproximada de 900 metros. Cuidem para não vos aproximar dela. Josué orientou o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Depois Josué solicitou aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Em seguida eles ergueram a arca da aliança e partiram adiante do povo. Então o Senhor falou a Josué: hoje começarei a exaltar-te diante dos olhos de todo o povo de Israel, para que reconheçam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. Tu ordenarás aos sacerdotes que transportam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do rio do Jordão, parareis junto ao próprio Jordão. Disse então Josué aos israelitas: aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E completou: nisto reconhecereis que o Deus vivo está no meio de nós e que certamente expulsará da vossa presença os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do soberano de toda a terra vai atravessar o Jordão à vossa frente. Agora, pois, tomai 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que transportaram a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas, a correnteza será represada e as águas formarão uma espécie de muralha de água. Ora, quando o povo deixou as suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança estavam à frente do povo. Assim que os transportadores da arca chegaram ao Jordão e que os pés dos sacerdotes que transportavam a arca se molharam nas bordas das águas, pois o Jordão transborda pelas margens durante toda a época da colheita, as águas que vinham de cima em forte correnteza pararam e formaram uma muralha de água a grande distância dali, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zuretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar morto, escoaram totalmente. Assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança ficaram parados sobre a terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava pelo seco, até que toda a nação atravessou pisando no solo da nova terra. Toda vez, queridos, toda vez que Deus abre o mar, é para mostrar que Ele prepara as condições para quem quiser fazer a sua vontade. E para quem estiver disposto a viver os seus milagres. Quando Deus abre o mar, Ele está só começando. Ninguém discorda que o início da caminhada com Deus sempre começa com milagres sobrenaturais, sempre. O problema é que a maioria das pessoas deixa de avançar depois de experimentar alguns milagres. Ou pior ainda, elas se recusam a avançar quando Deus não faz o que elas querem. Deus não abre o mar para fazermos nós a nossa vontade.
E nas poucas vezes que Ele cede às nossas vontades, Ele cede para mostrar o quanto nós estamos errados, para nos disciplinar. É incrível, mas Deus usa a nossa vontade para nos disciplinar, porque ela é tão imperfeita, ela é tão inferior, que quando eventualmente Ele cede à nossa vontade, é só para nos disciplinar, para mostrar para nós que a nossa vontade não é legal. Que a dele é muito melhor, né? Queridos, a Bíblia vai ensinar que avançar com base nos propósitos de Deus é a garantia de que os milagres necessários acontecerão durante toda a jornada do cristão até chegar no céu. Todos os crentes que escolhem santificar suas vidas de verdade podem tomar posse das promessas, porque eles viverão de milagre em milagre. E eu garanto, queridos, que é assim. Deus chamou Josué para a missão. A missão dele era conduzir o povo até a terra, né? Derrotando os inimigos, tomando posse da herança. E Josué estava disposto a cumprir os propósitos de Deus. Ele levava o povo com responsabilidade. E a primeira coisa que ele fez foi chamar cada um para uma completa consagração. Esse capítulo, ele nos ensina muito. Ele é muito atual para nós cristãos, queridos. Para nós, ele ensina muitos crentes que querem se tornar verdadeiros cristãos. Crente, a gente já falou, né? É aquele que crê em Deus. Mas existe uma longa caminhada do crente até que ele se torne um cristão. E aqueles crentes que querem se tornar um cristão precisam ouvir isso. O versículo 1 aqui do capítulo 2, do capítulo 3, perdão. Ele ensina que para viver os planos de Deus, para viver os planos que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos fazer como Josué, levantando de madrugada e agindo com eficiência e com habilidade. Os versículos 2 até o 4 ensinam que para experimentar a vitória de Deus é necessário ser firme, fazendo com que os liderados organizem a sua vida para garantir que a presença do Senhor vai estar conosco. Os versículos 5 e 6 ensinam que quem quiser viver os milagres de Deus precisa santificar totalmente a sua vida. Além disso, o coração e a vida de todo o povo também tem que ser santificado. Josué deixa claro que a santificação não é uma opção, mas é uma obrigação de todo o povo de Deus. Depois ali no versículo 7 e 8, a gente entende que para viver o sucesso estabelecido por Deus, é necessário seguir todas as orientações e todas as instruções dadas por Ele mesmo. Todas. Nos versículos 9 e 10, do 9 até o 13, nós vamos ver que os planos de Deus na terra são para o povo que deseja viver os planos dos céus na terra. Não funciona assim, não é. Os planos de Deus na terra não podem ser realizados e vivenciados por aqueles que querem viver os seus próprios planos. Eles são
exatamente para isso. Os planos de Deus na terra aqui são para aquele povo, para aquelas pessoas que desejam viver os planos do céu aqui na terra e não para viver os planos da terra no céu. O que não funciona, queridos. Para isso nós precisamos saber que Deus exige que o líder espiritual esteja completamente focado na palavra de Deus, completamente, para orientar cada passo que o povo de Deus vai dar. Não pode ver ou viver milagres reais se não viver dentro dessa palavra. Quem deseja impor a sua vontade a Deus, nunca vai viver a vontade de Deus. Infelizmente. Dos versículos 14 até o 17, nós vamos ver que quem não age com base na palavra de Deus não pode e nunca vai viver os milagres reais, queridos. Somente, grava isso, quem age com base na palavra de Deus pode ter fé suficiente para dar a certeza de que Deus vai fazer o impossível no momento em que Ele quiser. Queridos, Josué levanta de madrugada. E se Deus botou isso aqui, se Deus fez questão de que isso fosse colocado, mostrando que Josué levantava de madrugada, Ele queria mostrar para nós que no reino de Deus não tem lugar para preguiçoso. Josué buscar a santificação mostra que um líder precisa demonstrar sua fé nas orientações de Deus. Um líder que não se consagra não pode exigir que o povo seja consagrado. E se consagrar não é simplesmente ficar sem comer, né, queridos? É se separar. Consagrar é isso, é se separar completamente do mundo. Se separar das vontades do mundo, se separar das coisas do mundo, se separar de tudo que não agrada a Deus. De tudo que afasta Deus, a presença de Deus. Um líder que não se consagra não pode exigir que o povo também se consagre, né? Que o povo seja consagrado. E porque ele mesmo é alguém que não acredita completamente na palavra de Deus, né? Se o líder não se consagra, se um líder não é realmente consagrado a Deus, não é separado para Deus, se ele não se separa, se ele não obedece, ele está mostrando para o povo que ele está liderando que ele não acredita completamente na palavra de Deus. E se ele não acredita completamente, ele não pode, não serve para liderança, não foi Deus quem chamou. Josué falou que o sacerdote colocaria os pés na água do Jordão e abriria um caminho para o povo passar. Ele podia confiar que isso aconteceria porque ele e o povo estavam obedecendo às ordens de Deus. Entenderam isso? Agora, se o povo não está obedecendo às ordens de Deus, se o líder não está obedecendo, se o povo não está obedecendo às ordens de Deus, eu posso dizer para vocês qual é o caminho. O caminho é o arrependimento. Se arrepende, se consagra, santifica a sua vida com base nas Escrituras, com base em tudo que tu está aprendendo aqui, para que tu possa tomar posse das promessas de Deus. Mas a gente não pode esquecer de forma nenhuma que Deus deixou muito claro que as promessas dele são para aqueles que obedecem e que amam andar na sua lei, que amam a vontade do céu, que eu só posso confiar de verdade e dizer que o caminho vai se abrir para tu passar
se por acaso eu souber que tu realmente está se consagrando, se separando para Deus. Se tu não está se esforçando, se tu não está arrependido dos teus pecados e se tu não está conformando a tua vida com base nas Escrituras, se tu não está seguindo os princípios, as orientações de Deus, eu não posso dizer que o mar vai se abrir para ti, queridos. Mas posso garantir que ele vai se abrir quando tu começar a andar com os pés firmes, iluminados por esta palavra. Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.